Os orixás são seres extremamente poderosos. Um deles quase devorou o mundo inteiro, outro abriu uma cratera no chão com apenas um golpe. Mas quais deles têm os feitos mais absurdos em suas histórias? E qual seria o mais poderoso deles? Tudo isso e muito mais é o que a gente vai ver aqui nesse vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou focar mais nos homens, porque muito tempo atrás eu fiz um vídeo só sobre as mulheres da mitologia Yorubá. Eu tava devendo esse vídeo, mas fica tranquilo que você não precisa ver o outro para ver esse daqui. E eu vou deixar o vídeo das mulheres na tela final para você. E assim, eu sei que talvez não adiante, mas eu vou tentar explicar mesmo assim. Aqui eu vou focar na mitologia Yorubá, ou seja, nas histórias, nos itãs, e não no aspecto religioso da coisa, porque aí mudaria tudo. Religiosamente falando, não tem um orixá mais poderoso, tá todo mundo no mesmo nível. Mas quando tratamos de histórias mitológicas, onde tem até alguns orixás se enfrentando, a coisa muda um pouco. E é nisso que eu vou focar aqui, beleza? Sendo bem sincero pra vocês, eu descobri o Oro faz pouco tempo, inclusive é por isso que eu estou começando por ele, porque eu não sei tanto assim sobre esse orixá. Na verdade, nem pesquisando muito sobre ele, eu descobri exatamente qual seria o domínio de Oro. Eu tive a impressão de que ele parece ter ligações com o Iku, que é a morte, um ser da mitologia Yorubá que consegue ser muito assustador e até mesmo botar pra correr orixás muito poderosos, como o Ogum e o Xangô. E o próprio Oro também parece ser bem assustador, já que as histórias sobre ele são um pouco pesadas. Bem, segundo contam, o Oro era um caçador muito habilidoso e muito poderoso, e ele era filho de Iemanjá, e por onde ele passava ele impressionava muito as pessoas e também tinha muitos amores. O Oro percebeu que era hora dele tranquilizar a sua vida, então ele resolveu escolher uma mulher e ter uma família. Só que foi nesse exato momento em que as coisas começaram a dar muito erradas para ele. A sua mulher tinha ficado grávida, só que ainda assim ela traiu o Oro e ainda resolveu se livrar do filho dele, se é que vocês entendem o que eu tô falando. Quando o Oro descobriu isso, ele ficou louco de raiva e desde esse dia ele guardou muito rancor das mulheres. Ele fugiu da vila e se enfiou no meio das matas, se tornando um tipo de espírito da floresta que protegia e assombrava suas próprias terras. Nenhuma outra mulher mais conseguiu ver o Oro, e todo mundo que se aproximava do seu território sentia um frio na espinha e ficava paralisado de medo a escutar a voz cavernosa, horripilante e apavorante do Oro. O Oro ficou conhecido por devorar feiticeiros, homens e principalmente as mulheres adúlteras que se enfiavam em seu território. Para vocês terem ideia do quanto assustador é o Oro, e uma outra história que conta uma origem diferente dele, diz que uma certa vez estava ocorrendo um tipo de festival com os espíritos dos ancestrais, e todos deveriam fazer oferendas para eles, inclusive os orixás. Só que o Oro não quis fazer oferenda nenhuma, e saiu dançando no meio do festival, só que conforme ele ia dançando, ele ia se transformando também. Até uma hora que ele ficou totalmente estranho, sua voz ficou mais rouca, parecia que ele estava falando de dentro de uma caverna, se tornando então algo muito assustador, tão assustador que todas as pessoas que estavam ali saíram correndo, inclusive os outros orixás. E diferente dele, o Xangô acabou fazendo oferenda para esses espíritos e saiu dançando também no meio do festival, só que em vez de assustar as pessoas, ele acabou encantando todo mundo, tanto mulheres quanto homens. Então o Oro, por ser extremamente assustador, ele acaba entrando aqui na lista. Se você é novo no canal, se inscreve aí, deixa o seu like e compartilha o vídeo porque vai me ajudar pra caramba, hein? O Oxumaré, segundo as histórias, não é um orixá guerreiro, ou seja, ele não se envolve muito em brigas. Entretanto, ainda assim ele é muito poderoso, porque ele, por exemplo, consegue controlar o clima. Quer dizer, não exatamente o clima, mas especificamente a chuva, porque ele é o orixá do arco-íris. E pelo que dá a entender, ele não gosta muito da chuva, mas respeita e sabe da importância dela. Ele reunia as nuvens para que chovesse um pouco, e depois com a sua foice de bronze, ele apontava para o céu e a chuva parava. Ele também era muito bem reconhecido pelo Olodumaré, que é o deus supremo. Segundo um conto, o Olodumaré uma vez teve um problema em seu olho e acabou ficando temporariamente cego. Então ele chamou pelo Oxumaré, que foi até Orun e coroou o deus supremo. Então desde esse dia, o povo da terra só conseguia ver o Oxumaré através do seu símbolo que ele colocava no céu toda vez que chovia para barrar a chuva, que era o arco-íris. Mas como eu disse para vocês, ele não é muito de lutar, o que acaba causando certos problemas para ele nas histórias, como quando, por exemplo, o Xangô acabou ficando obcecado por ele.
Você deve ter achado estranho eu falar que o Xangô ficou obcecado pelo Oxumaré, não é? Mas isso é porque o orixá do arco-íris era muito bonito, mas muito bonito mesmo, a ponto de qualquer ser na face da terra olhar para ele e ficar vislumbrado com aquilo que viu. E com o Xangô não foi diferente. Ele acabou vendo o Oxumaré passeando pelo arco-íris e queria porque queria ter ele para si. Ele até tentou fazer uma armadilha para ele que acabou dando errado, e depois ele convidou o Oxumaré para o seu palácio, e quando o orixá entrou nele, o Xangô trancou todas as portas. Mas por sorte, o Oxumaré pensou bem rápido, virou uma cobra e saiu por debaixo da porta. O Xangô acabou meio que sendo penalizado por isso depois, quando tanto ele quanto o Oxumaré subiram para o Orun. O Xangô nunca poderia chegar perto do orixá do arco-íris novamente. Em uma outra história, de uma outra versão, conta que o Oxumaré até tentou lutar contra o Xangô, mas acabou sendo morto. Então por isso que ele está aqui nessa colocação da lista. Para você que curte bastante a mitologia dos orixás, eu tenho uma playlist inteira sobre eles aqui no canal, vai estar aparecendo aí para vocês no card, na descrição. Tem história do Xangô, do Ogum, da Iemanjá, e tem até mesmo a história de toda a mitologia iorubá. Se você quiser se aprofundar mais no assunto, no comentário fixado vai estar um link para um livro sobre a mitologia dos orixás e também sobre várias outras mitologias. Só de você clicar nesse link vai estar me ajudando pra caramba. O Oxóssi é um dos orixás mais conhecidos, sendo o orixá da caça e o melhor dos caçadores. Ele só não está mais alto aqui na lista muito por causa dos outros orixás que são mais apelões mesmo. Oxóssi foi eleito pelo próprio Olorun como sendo o rei dos caçadores após impressionar o mesmo com as suas habilidades. Ele nem sequer precisa necessariamente ver o seu alvo para atingi-lo, assim quando fez ao lançar uma flecha para acertar a pessoa que havia roubado a sua caça, mas infelizmente nesse caso era sua própria mãe que tinha feito isso. Também foi o caçador que matou o pássaro monstro enviado pelas Yami para atormentar uma vila. Ele tinha apenas uma flecha e mesmo assim ele acabou matando o monstro. Mas mesmo tendo matado esse monstro, tem uma coisa muito curiosa nessa história, que é a mãe dele indo conversar com as Yami e fazendo uma oferenda para elas, o que dá a entender que o monstro deve ter ficado mais fraco por causa disso. E ainda assim, apesar de ser o melhor dos caçadores, ele não aprendeu a caçar sozinho, pelo menos em uma das histórias. Quem ensinou ele foi o Ogum, e não apenas a caçar, mas o Ogum também ensinou ele a lutar. O Ogum ensinou tudo isso para o Oxóssi depois de chegar de uma guerra e ver que a sua vila e a sua família estava sendo atacada por invasores. E agora ele fica mais tranquilo sabendo que o Oxóssi pode proteger a sua família quando ele estiver ausente. Obaluaê, ou também como pode ser conhecido Chapanã, Sapatá ou Omulu, é um daqueles orixás que não gosta muito de lutas, ele não se envolve muito em batalhas. Entretanto, tem um detalhe que deixa ele muito poderoso, na verdade, dois detalhes. O primeiro é o domínio dele, que é as doenças, e principalmente a varíola. Pode até não parecer muita coisa, mas caso o Omulu quisesse, ele poderia simplesmente dizimar o mundo inteiro com as suas doenças. Existem muitas versões da história de como que o Omulu conseguiu esse domínio. Em uma delas, Iscolorun acabou chamando todos os orixás para que eles se reunissem e ele pudesse distribuir igualmente os domínios do mundo. Conforme os orixás foram chegando, eles foram pegando as melhores partes. O Omulu acabou chegando por último e sobrou as doenças para ele, enquanto os outros pegaram o fogo, a guerra, as plantas e entre várias outras coisas. Mas segundo outras histórias, ele estaria destinado a isso desde criança. E uma delas diz que ele acabou meio que sendo isolado da sociedade, já que ninguém queria oferecer trabalho para ele, então ele acabou morando nas matas, onde ele foi picado e sofreu bastante, mas também aprendeu sobre as ervas medicinais, sobre as doenças. E em um certo momento, uma voz ao vento disse para ele voltar até a sua vila porque eles precisavam muito de ajuda, eles realmente precisavam, porque todo mundo estava infectado pela varíola. E graças ao tempo que ele passou nas matas, o Obaluaê acabou salvando todo mundo ali, inclusive a própria família, sendo também então um orixá da cura. E além disso, o Omulu também tem domínio sobre os espíritos, como é confirmado em Uitan, que fala sobre uma festa que ocorreu para os orixás, e todo mundo foi até lá dançar, menos o Omulu, porque ele tinha vergonha, já que toda a pele dele era marcada por causa das doenças. Então ele vestiu uma roupa que cobriu o corpo inteiro dele com palha e entrou lá dentro. Só que mesmo assim ele ficou bastante isolado. E a única que percebeu isso e teve dó dele foi Yansan, que foi até o Omulu e tirou todas as marcas de sua pele, tornando ele um homem muito bonito. E o Omulu dividiu o domínio dos espíritos com a própria Yansan. E além disso, ele também tem o título de Senhor da Terra. Não é um título dado pelo próprio deus Olorun, como um outro orixá que vai estar aqui na lista, mas ainda assim é um título que ele acabou recebendo após salvar todo um reino.
O Oxaguian é um dos mais poderosos orixás quando se trata de batalhas, só que ele não é tão conhecido assim, ou pelo menos não é tão lembrado quanto o Xangô ou o Ogum, mas ele é assim muito forte, isso porque ele é viciado em guerrear, viciado mesmo. Inclusive, ele também já trocou de cabeça várias vezes, e quando eu digo cabeças é essa cabeça aqui mesmo, tá? Essa cabeça aqui. O Ajagunã, ou Oxaguian, é filho de Obatalá, e quando ele nasceu, ele já nasceu sem cabeça, e passou boa parte do tempo assim. Até que um dia ele acabou encontrando o Ori, que é o orixá das cabeças, e o Ori deu pra ele uma cabeça feita de inhame, só que não deu muito certo porque ele ficava quase o dia todo embaixo do sol, e a sua cabeça começou a esquentar bastante, ele começou a ter muitas dores de cabeça. Então ele acabou encontrando o Iku, ou a morte, que deu uma cabeça nova para ele, só que essa cabeça era muito gelada, e junto com ela vieram vários espíritos que ficaram atormentando o Oxaguian. E tudo isso só foi se resolver quando ele acabou encontrando o Ogum. O Ogum, utilizando a sua espada, juntou as duas cabeças, tanto a de Inhame quanto a de Iku, e acabou balanceando as coisas. O Ogum também ensinou para ele a arte da guerra. Essa história mostra uma incrível resistência do Oxaguian. Afinal de contas, ele ficou sem cabeça por um tempo, teve uma cabeça de inhame e foi basicamente torturado pelos espíritos da cabeça de Iku. Mas o feito mais absurdo de Oxaguian acontece nas histórias em que ele é apresentado à guerra. Era um guerreiro tão forte que um certo dia ele acordou e quis pegar um reino só para ele, e ele conseguiu fazer isso conquistando o reino de Jegbo. E durante aquela partilha de domínios que Olorun fez para os orixás, o Oxaguian acabou ficando com progresso, só que ele implantou isso no mundo de uma maneira um tanto quanto diferenciada. O Oxaguian começou a governar um baita território e estava sempre em guerra, sempre lutando contra outros reinos, mas ele lutava muito, mas muito mesmo contra eles. Tanto que os seus vizinhos começaram a reclamar para o Ludomaré que ele não parava e ele era muito agressivo. O Ludomaré então deu uma bronca em Oxaguian, falando que ele deveria se acalmar, mas ele não se acalmou. Disse que suas guerras transformavam a terra, e assim foi indo, até que o Ludomaré teve que interferir mais diretamente e isolou Oxaguian em uma ilha, mas mesmo ali ele conquistou outro reino e continuou guerreando, e por incrível que pareça, a sua guerra fazia os outros povos evoluírem. Oxaguian então é muito resistente, um baita guerreiro quase imparável. Tudo isso é claro segundo os titãs, ele só não está mais acima porque tem um cara que ensinou ele aqui. O Ogum é um dos orixás mais conhecidos e, sem dúvidas, ele tem uma força que é quase indescritível. Como vocês viram anteriormente, foi ele quem ensinou a luta para o Oxaguian e a caça para o Oxóssi, de acordo com os titãs. Na história que o Ogum ajuda o Oxaguian, é ele quem afasta os espíritos pela força da espada. Além de ser também um caçador e um guerreiro, o Ogum vai além nos seus domínios, sendo também um ferreiro muito habilidoso e de extrema importância não só para os humanos, mas também para os próprios orixás, já que quando ele resolve dar um tempo de suas funções ali e voltar para as matas, os orixás deixam bem claro que isso é um problema, porque sem os ferros de Ogum, o mundo pararia, porque é por causa dele que ocorrem as guerras, as caças e até tem a comida. O Ogum, assim como os outros orixás, estava destinado a Orun desde sua vida humana, e uma das histórias que conta isso mostra o nível de poder de Ogum. Ele tinha acabado de chegar ao seu reino logo após uma guerra, e o pessoal ali estava fazendo um voto de silêncio, e como ninguém falava com Ogum ou sequer oferecia comida ou água para ele, ele ficou enfurecido. Afinal de contas, ele tinha acabado de chegar de uma defesa ao seu próprio reino. Nisso, ele acabou lutando contra todos ali e venceu eles. E após descobrir o voto de silêncio, ele não se perdoou por tudo que tinha feito. Então ele pegou a sua espada, ou lâmina, né? Não sei exatamente se é uma espada ali, mas de toda forma, ele fincou ela no chão e abriu uma enorme cratera e pulou dentro, indo direto para Orun. E em um outro titã sobre Ogum, diz que ele criou a terra, quer dizer, não exatamente que ele criou, mas que ele ajudou. Ele teria recebido um saco de areia preta do próprio Ludomaré e ficou em cima de uma árvore esperando pela chegada da chuva. Quando ela veio, ele soltou a areia e nisso se formou uma ilha, e dela saiu Nanã. Então Nanã e Ogum juntos teriam modelado tudo na Terra. Mas essa é apenas uma das várias histórias que contam como surgiu o mundo na mitologia iorubá. Ogum então é um guerreiro, caçador, forte o suficiente para abrir uma cratera no chão com apenas um golpe, e até mesmo naquela história que ele acabou se afastando da forja, vários orixás tentaram trazê-lo de volta, mas ele espantou todo mundo ali. Só que nesse dia tinha um orixá que não estava presente. Inclusive, esse orixá e o Ogum estão sempre degladiando, estão bem empatados em força. Tanto que o Ogum e ele poderiam ter trocado de lugar nessa lista tranquilamente.
O Xangô é o líder do panteão dos orixás quando se trata daqueles que cuidam da terra. Inclusive teria conseguido roubar o cargo do próprio Ogum. O Xangô é extremamente forte, muito resistente, sendo que quando ele era criança ele ficou preso em um forno e até brincou com as brasas. O fogo inclusive é um de seus domínios, junto com os raios e a própria justiça. Ele conseguiu libertar os seus poderes durante uma guerra que ele estava perdendo. Ele subiu em uma pedreira e pediu ajuda de Orunmila, e depois com um sopro ele liberou um fogo que dizimou seus inimigos, e com o raio ele matou os generais. Ainda Xangô salvou uma vila de um monstro terrível que matava várias pessoas, e depois ele saiu dançando enquanto soltava fogo pela boca. E como eu disse, Xangô e Ogum estão em pé de igualdade, estão sempre brigando por causa de mulheres, reinos, ou até mesmo só para testar a força. E eu falei do Ogum antes, mas porque alguém precisaria vir primeiro mesmo, porque tanto faz a colocação dos dois. Mas voltando para o Xangô, uma certa vez tinha um touro que estava matando muitas pessoas em uma vila. Era um touro monstruoso e tinha acabado inclusive com os melhores guerreiros locais. E até mesmo a Iemanjá estava com um certo medo do que poderia acontecer se ninguém parasse esse touro. Mas então surge o Xangô com o seu machado duplo e o touro vai em sua direção, mas com um golpe o Xangô mata o touro gigantesco tranquilamente. E daqui pra frente a gente começa o top 3 de seres muito apelões que vão muito além da força bruta. Orunmila é um orixá ligado à sabedoria e aos oráculos. Acho que só nisso dá pra entender o nível de poder dele, porque ele simplesmente pode prever o futuro. Além disso, ele conhece os segredos da criação da humanidade. Oxalá teria convidado vários orixás quando ele estava criando os homens e as mulheres, mas segundo esse Tã, somente o Orunmila apareceu, e como recompensa foi revelado para ele todos os segredos, tornando ele então o pai do segredo da magia e do conhecimento do futuro. Orunmila é tão importante que quase sempre nas histórias, sempre que tem algum problema, os orixás acabam recorrendo a ele, como no caso anterior, na guerra em que Xangô estava perdendo. Além disso, ele tem o título de Senhor do Mundo, dado a ele pelo próprio Olorun, que reconheceu a sabedoria de seu filho, que segundo alguns, é o mais velho. Por isso que ele está em terceiro aqui. Oxalá é o orixá da criação, e não só do mundo, mas também dos humanos e da própria morte. Olorun, na principal história de criação, deu a responsabilidade de criar a terra para o seu filho Oxalá, que desceu até aquela água que existia embaixo do céu e espalhou a terra utilizando uma galinha. Após isso, ele modelou os seres humanos, os homens e as mulheres, enquanto o seu pai dava o sopro da vida. Só que teve um problema, os humanos nunca morriam, eles começaram a se achar no nível das divindades, então precisariam de uma lição, já que eles pararam de alimentar os orixás. Os humanos precisavam morrer uma hora ou outra, então Oxalá ou Batalá criou o chamado Iku, o mais temido tanto por homens quanto por orixás, e seria a própria morte. Aquele que buscaria os humanos sem pensar na riqueza que eles tinham, no nível de status, nem sequer se importar com quem aquele homem fosse. Assim, ele foi criado pelo Oxalá, e esse é o nível de poder dele. O Exu é o orixá mensageiro, aquele que carrega as oferendas para os outros orixás, aquele que sempre come primeiro. Ele foi escolhido pelo próprio Oxalá como sendo o seu guardião, aquele que fica nas encruzilhadas, só deixa passar aqueles que lhe dão uma oferenda. Se não der, provavelmente vai levar uma cacetada de Exu. No caso aqui eu tô falando de um único Exu. Eu sei que na Umbanda tem vários, inclusive tem uma galera que vive me pedindo para fazer um vídeo sobre eles, mas eu não me decidi ainda se eu faço ou não. Se vocês quiserem, comentem aí. Mas voltando, o Exu na mitologia Yorubá é um trickster, um trapaceiro muito parecido com o Loki da mitologia nórdica. Inclusive no meu outro canal no M-Verso saiu esses dias uma batalha entre o Loki e o Anansi. Se vocês quiserem ver, eu vou deixar aí pra vocês também. Vira e mexe, o Exu prega uma peça em alguém, por exemplo na vez em que ele acabou deixando o Oxalá desacordado, simplesmente porque o Oxalá tinha esquecido da sua tarefa. Mas o feito mais absurdo do Exu, e talvez de todos que eu vi na mitologia Yorubá, foi quando ele simplesmente ficou com muita fome e começou a devorar tudo em sua frente. Ele quase devorou o próprio mundo, mesmo estando morto. Ele só parou quando foi prometido que ele comeria primeiro as oferendas, independente de para quem elas fossem. E também extremamente inteligente, ele teria aprendido a criação das coisas com o próprio Oxalá. Por isso que eu coloco ele em primeiro aqui. Você discorda de algo que eu falei? Acha que faltou algum orixá aqui na lista? Comenta aí, claro que sempre mantendo educação, hein? Não esqueça também de deixar o like, de se inscrever no canal e de compartilhar o vídeo, hein? Valeu, falou, tchau!